Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. No finalzinho do ano passado, o presidente Michel Temer editou uma medida provisória para acelerar a regularização de imóveis, especialmente os rurais. Mas a MP 759 tem gerado muita controvérsia. Prova disso é o número de emendas apresentadas ao texto, 732, um número elevadíssimo, quase um recorde. Não é para menos, a MP tem mais de 70 artigos e altera dezenas de outras leis e decretos. Muitas entidades pedem a revogação da medida provisória para que o assunto tão complexo seja tratado num tempo razoável e não apenas nos 120 dias, como é o caso das medidas provisórias. Mas muitos querem acelerar a discussão que está parada há muito tempo. Para a gente aprofundar nesse assunto, o Câmara Debate convidou os deputados Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, e João Daniel, do PT de Sergipe. Agradeço muitíssimo a ambos por aceitarem o nosso convite para um tema que é um cipoal de leis e de uma complexidade enorme. Começo pelo deputado Reis, agradecendo mais uma vez a sua participação, deputado, colocando essa crítica de que é muita modificação em muitas leis simultaneamente de um tema muito complexo. Como é que o senhor vê essa questão, que é objeto de manifestação, inclusive, de várias ONGs ligadas ao direito do campo, direito fundiário? O que a gente quer ver, está colocando, que o presidente Michel Temer tomou uma decisão de resolver esse impasse. Que eu trabalho esse tema, começamos com o presidente Fernando Henrique, né, quando ele foi presidente no seu segundo mandato, esse assunto já começou com ele, e presidentes anteriores, veja lá dos anos 90, essa situação, que se arrasta e há muito tempo se trabalha para a regularização desses lotes. Não é coisa de 120 dias, certo? Então, se tomou uma decisão, o governo tomou uma decisão e nós apoiamos essa decisão de regularizar. E os próprios produtores rurais, a grande maioria com quem eu tenho falado, eu tenho procurado municípios onde eu sou votado e a gente tem conversado com os próprios assentados e a grande maioria deles tem interesse na regularização dos lotes. Então, a situação agora cabe resolver esses impasses que tem com as emendas que foram apresentadas, né? E nós fazermos a regularização desses lotes, afinal, é quase 1 milhão de famílias no Brasil que estão nessa situação de irregularidade e precisam, né? Eles querem e o presidente vem de encontro, né? O próprio INCRA, que está tratando desse assunto, o doutor Leonardo, que é hoje o presidente do INCRA, e todos que trabalham essa questão dizem que é importante nós fazermos isso e as próprias famílias têm esse mesmo interesse. Perfeito, mais de 1 milhão de famílias assentadas, uma parte considerável, maioria absoluta, não tem o título da terra, consequentemente não consegue, por exemplo, dar ela em garantia no empréstimo. Regularizar, então, aparentemente é muito bom. Deputado João Daniel, tem alguma pegadinha nesse processo aí que os senhores não concordam, que acham que precisa ser modificada, ou a titulação precisa mesmo ocorrer a qualquer custo? Olha, a origem desta medida provisória, nós tivemos a oportunidade de debater com técnicos, ainda no governo da presidenta Dilma. Havia uma intenção diante de uma medida, na nossa avaliação, sem nenhum sentido, que foi do TCU transformar 500 mil famílias em famílias irregulares. Um absurdo, nós tivemos audiência com o presidente do TCU na época e com vários ministros do TCU e se originou num debate sobre como regularizar. Esta medida provisória, ela poderia ter sentido se ela fosse exatamente para regularizar esta situação. O problema é que ela vai abrir num momento de conjuntura onde o próprio TCU reconheceu na época e abriu para que o INCRA fizesse a regularização de todas as famílias assentadas sem precisar nenhuma legislação. Porque o INCRA pode, a Superintendência Estadual pode, com a legislação atual, regularizar caso onde houve mudanças, né? Havia casos de morte, havia casos irregulares de compra de lote, que deveria ser retirado.
Então, algumas questões que o INCRA podia resolver. O problema que nós avaliamos é que essa medida provisória 759, nesse momento, nessa conjuntura, ela é uma medida que pode abrir para transformar as áreas públicas de reforma agrária em privatização e as áreas da União. Tanto é que você colocou muito bem, são 732 emendas num Congresso conservador, com força da bancada ruralista, dos interesses. Nós temos medo de que esta medida provisória, sem um debate com a sociedade, nós perdemos aquilo que é o mais importante na nossa avaliação. A terra é um bem comum que deve servir para a população urbana e rural viver com dignidade. Ela não pode ser de especulação e de interesses de empreiteira, de especuladores e de grilagem. Nós temos medo, temos receio de que esta medida provisória abra precedente. Por isso faremos uma batalha nesta comissão como titular, mas nós temos medo de que um Congresso conservador com muitos interesses possa levar essa medida provisória a apresentar várias emendas e levar ela a interesses econômicos e não interesse social, que é a função da propriedade da terra. Vou passar de novo a palavra para o deputado Luiz Carlos Reins com o seguinte quadro. Nós temos uma legislação que aparentemente é muito boa, mas que na prática não resultou ainda em titulação, em regularização. Mas a gente tem também muitas críticas de organizações ligadas ao direito fundiário, a planejamento urbano, dizendo o seguinte: isso vai aumentar a concentração fundiária no Brasil, que já é uma das maiores do mundo, com 1,5% da população detendo mais de 40% das terras. Quando eu regularizar, sem dar as condições para o assentado conseguir se desenvolver minimamente, ele vai vender, tem muita gente querendo comprar, e nós temos até a perspectiva aí, no curto prazo, abrirmos para a compra de terras brasileiras por estrangeiros. Como o senhor vê esse argumento de que a intenção é boa, mas o resultado pode ter muitos efeitos colaterais negativos? Primeiro eu vou responder o que o deputado João Daniel coloca sobre o TCU. O TCU fez um trabalho exemplar. De 1.600.000 famílias, ele auditou 578 mil irregularidades. Quase 3 bilhões de reais de desperdício que a sociedade brasileira está pagando. Qual o tipo mais comum de irregularidade? Não, aí tinha gente lá, por exemplo, que estava morto, 20 mil mortos, e tinha títulos ainda, entendeu? Tinha parlamentares com terra, tinha gente com Land Rover com terra. Tinha gente muito acima do tamanho do módulo rural com terra ali dentro. Quer dizer, essas irregularidades e desperdício de dinheiro público foi auditado pelo TCU. Então, esse é o ponto importante que nós temos que louvar, né, esse trabalho que o Tribunal de Contas não fez, especificamente sobre esse caso aqui. Agora, com relação à concentração, eu não entendo dessa forma. Nós precisamos regularizar essas terras, né? Eles precisam e eles querem isso aí. Só para tu teres uma ideia, hoje também o deputado coloca aqui, né, não é de concentração, não é de força da bancada ruralista, não é esse o problema. Se você pegar hoje das 900, quase 1 milhão de famílias assentadas no Brasil, não tem 10%, não tem 10%. E veja, eu estou falando já Fernando Henrique, Lula, Dilma, antes do Fernando Henrique, Itamar Franco, Sarney, esses presidentes anteriores, eu estou falando de mais de 20 anos. Gente que ganhou a terra lá atrás e até hoje não recebeu o título. Não é só o título. Não tem 10% emancipados. Quer dizer, assim, você recebeu um lote de 20 hectares, que é um módulo no meu estado do Rio Grande do Sul, a maioria é 20 hectares, por exemplo, ele não consegue sobreviver, tanto que ele está ganhando Bolsa Família. Ele não tem ainda a sua independência, certo? E uma série de problemas existem em cima disso aqui. Quer dizer, alguma coisa está errada no processo, com tudo que foi feito ao longo desses anos. E se trabalha nessa situação. Então, o que nós estamos vendo? Tem que achar uma forma, né? Não é para concentrar a terra, porque a situação hoje precisa-se achar uma fórmula, né, de que eles possam se tornar independentes. Eu ouço na minha região, eu quero ir no Banco do Brasil, eu quero ir na Caixa, no Sicredi, que é o banco cooperativo, que diz forte na minha região, vou lá no Banco Sul e eu não consigo, porque eu não consigo dar a minha hipoteca. Agora ele tem lá a sua propriedade, 20 hectares, 30 hectares, e bom, com isso ele é o dono da terra.
né? E ele vai fazer isso e ter mais condições de ele se tornar independente em cima disso. Eu não estou vendo pelo lado da concentração, eu estou vendo pelo lado de ser um produtor rural independente. Como eu vejo assentamentos funcionando lá no meu estado e outros tantos que não funcionam, entendeu? Então, o que a gente vê é no sentido de eles terem a sua independência, vai ter fiscalização, vai ter assistência técnica, vai ter tudo, para que ele possa fazer e ser um produtor igual a qualquer um outro produtor, se integrar com outros que tem que se integrar, né? Então, essa é a razão que a gente está vendo e nós apoiamos essa medida, não no sentido de concentração de terra, né? É outra situação. O que eu estou vendo é que são 88 milhões de hectares de terra no Brasil, essas famílias todas, e muitas delas podem se tornar independentes. E tantas irregularidades tem dentro aqui. Muitos caras já não estão mais na terra, já tem o terceiro, quarto ou quinto em cima da terra. Tudo isso será esclarecido. E agora, porque até aqui não tinha esse controle, a partir daqui vai ter esse controle que o presidente do INCRA, que o INCRA nos estados está fazendo já essa auditagem para poder resolver esses impasses que tem e normalizar essa situação e eles serem titulares das suas propriedades. Perfeito. Eu vou encerrar esse bloco com a sua fala, deputado Luiz Carlos Reis. Começamos o próximo bloco com o deputado João Daniel, nessa discussão sobre a medida provisória 759, a medida provisória que busca acelerar a regularização fundiária no Brasil, mas que é objeto de muita controvérsia e muitas tentativas de modificação por parte dos próprios parlamentares. Fique aí, a gente volta num instante. Câmara Debate recebe os deputados Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, e João Daniel, do PT Sergipano. Estamos debatendo a polêmica medida provisória 759, que quer acelerar a regularização fundiária no Brasil. Terminei o bloco anterior com o deputado Reis, começo esse bloco com o deputado João Daniel, perguntando o seguinte: deputado Reis faz uma defesa até apaixonada da medida provisória e cita o seu estado como exemplo, mas um estado em que a agricultura familiar está bastante consolidada, as cooperativas agrícolas têm uma força enorme na economia local, mas a lei vale para o país inteiro e não é essa a realidade de todo o país. O senhor teme que, diante dessa realidade em que o agricultor costuma ser mais hipossuficiente, para usar uma palavra que está muito na moda por causa da reforma da Previdência, costuma ser mais fraco diante da força do poder econômico, essa medida provisória não acelere concentração, não acelere o poder do dinheiro em cima do homem do campo? Olha, com certeza. Eu queria apenas colocar uma questão que o deputado Luiz Carlos colocou com relação ao TCU, das irregularidades. O TCU reconhece, e nós estivemos lá, que havia muitos erros do TCU sobre essa história de 500 mil estarem irregulares. O TCU colocou um assentado que melhorou de vida, que comprou um carro, que deveria ser um estímulo por ele ter melhorado de vida, como irregular, porque ele tem um patrimônio alto. Os que já faleceram, é um problema do INCRA regularizar. Se a família ainda não regularizou, não é uma questão de irregularidade, é mudar o nome. Então, e a questão de políticos, nós somos a favor e a nossa Constituição é muito clara. Um assentado, como cidadão, ele tem direito de se eleger vereador, prefeito, deputado. Eu sou assentado. Inclusive, nós questionamos o TCU por que nós, 3 deputados federais que estamos aqui como assentados, não estava nas irregularidades. Se eles colocaram todos os políticos. Então, nós somos a favor que o problema todos... é o político receber o lote, não depois que já recebeu se tornar político. Não, né? Se ele comprou o lote, está errado e deve ser tirado como qualquer um que não se enquadre dentro das normas. Isso nós somos favoráveis. Mas com relação a essa questão, eu quero colocar aqui, nós temos uma preocupação porque a questão da reforma agrária, nós temos muitas áreas próximas aos grandes centros, nós temos ainda muitas áreas da União que são reivindicadas pelos movimentos de moradia e nós temos várias conquistas de leis que foram debatidas com o movimento urbano, com o movimento rural. A nossa preocupação com a MP 759 é de que ela pode, diante de tantas leis que nós temos aqui, com grandes lobbies de interesse de empreiteiras, levar a uma especulação em cima de áreas de reforma agrária e de áreas urbanas. Esta é a nossa preocupação, porque nós temos uma avaliação de que a questão da titulação da terra, emancipação, é um problema do governo federal. O governo federal
tem que ter uma política e nós defendemos que todas as áreas de reforma agrária devem ser áreas de concessão de uso permanente das famílias. Se a família não quer sair, se ela quer sair, ela tem o direito de ser indenizada e sair. Agora, a área pública, ela deve ser administrada pelo Estado, pelo INCRA, como área do Estado. Foi comprada com dinheiro público e ela não deve ser área de especulação. Agora, o INCRA e o governo federal têm muitas questões que precisam ser feitas antes da emancipação. A emancipação, do jeito que está sendo prevista, é que ela se emancipe em 2 anos. Nós lutamos para que qualquer emancipação seja feita antes a infraestrutura, como educação, saúde, estradas, escolas, as condições básicas dessa população rural. Então, nós queremos ampliar a luta pela reforma agrária, que as terras sejam direito das famílias usufruírem e para os seus futuras gerações, bem como garantir a função social da propriedade, das terras urbanas e rurais. E eu fico feliz para dizer porque o nosso estado, o estado de Sergipe, hoje é o estado que tem a melhor distribuição de terras do Brasil. É um estado que está em fase de regularização fundiária, nós lutamos por isso, muitas áreas ainda são poceiros, mas nós temos medo da especulação imobiliária urbana e rural. Acho que essa é uma boa questão para o senhor responder, deputado Luiz Carlos Reis, da especulação, mas a gente precisaria de uns 5 programas para tratar de metade das polêmicas que envolvem a medida provisória. Mas uma que surgiu é quanto ao pagamento pela desapropriação de terras destinadas à reforma agrária, que historicamente é feito pelos títulos da dívida agrária, né, os TDAs, que valem cada vez menos, e nessa medida provisória permite pagamento em dinheiro. E isso está sendo bastante questionado, diz que é um favorecimento, principalmente dos grandes detentores de terras. Como é que se houver essa questão? Isso aí seria para os futuros assentamentos, ok? Estamos falando agora desses que nós queremos... O mais importante é resolver o passivo. Resolver esse passivo que tem. E eu vou dizer o seguinte, essa tese estatizante que o PT usou com o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, veja o seguinte, 88 milhões de hectares na mão do Estado. O Estado que governa é esse trabalhador. Não é ele que pode ser independente. Se pegar mais 113 milhões de terras indígenas, e queriam 150, mais 40, sei lá, 30, 40, mais quilombola quanto, mais as áreas, os parques nacionais. Eu tenho mais de 300 milhões de hectares na mão do Estado. Isso é extremamente danoso. Veja o mal que fizeram para a Petrobras, onde entraram de cabeça que a Petrobras quebraram uma empresa que era um orgulho nacional desde o tempo de Getúlio Vargas, que é da minha terra, São Borja, foi criado pelo Getúlio Vargas. Então, nós temos que mudar essa ideia do Estado ser o detentor do patrimônio, não é o Estado. Vamos fazer a iniciativa privada funcionar, entendeu? Essa é a nossa ideia, que se organizem cooperativas e criem-se os modelos que viram lá. Tem gaúchos hoje que saíram do Rio Grande do Sul, hoje estão no Amapá, em Roraima, Rondônia, qualquer parte do Brasil. Então, levaram o desenvolvimento dessa nossa agricultura. E a gente quer também que esses pequenos agricultores tenham também a mesma forma, ou no modelo de cooperativas, ou no modelo que se adequarem em cada estado da federação. Então, há o que se fazer, existe forma. Eu sou engenheiro agrônomo, sou produtor rural, sou técnico agrícola, eu tenho formação, certo? Então, eu sei o que dá para fazer. E lutei desde o Fernando Henrique contra esse modelo que estavam fazendo. Entendeu? Que a grande maioria desses assentamentos não tem casa, não tem água, não tem luz e queriam mais terra, mais terra e mais terra. Pô, vamos organizar o que nós temos, vamos dar assistência técnica, vamos dar crédito, vamos dar condições para essas pessoas se desenvolverem. Eu vi agora com o deputado Balestra, por exemplo, aqui pertinho de Brasília, aqui em Goiás, veio o prefeito da cidade, vieram os assentados reclamar para nós. Ó, aqui nós estamos lá, tipo bicho, andando embaixo de lona, lá não tem água, não tem luz, não, as mínimas condições que o prefeito também não tinha condições de fazer. Mas 2 anos, então, para se emancipar nessas condições, não é pouco tempo, deputado? A questão da emancipação, eu estou falando 20 anos ou mais sem emancipação. Sim. Então, essas são situações que nós temos. Vamos regularizar isso, vamos ver o que tem que ser feito em cima dessa situação. Quer dizer, não é só mais terra, mais terra, mais terra. Tem quantas situações hoje que nós temos que regularizar no Brasil inteiro. Vamos dar condições para essas pessoas realmente produzirem. Se eu tenho hoje, não tem em torno de 10% emancipado de 1 milhão de famílias, 10%, alguma coisa está errada nesse processo. E não dá para botar dinheiro público. A sociedade está pagando isso aqui.
A gente quer que ele seja um produtor independente, que tenha a sua vida, né? Não é para pegar e vender a sua terra. Não, eu como agrônomo, eu sou extensionista, eu quero que ele tenha condições de ter um técnico agrícola lhe assistindo, um agrônomo lhe assistindo, e criar essas estruturas para que eles sejam realmente produtivos e não sejam um pária da sociedade. Existem condições para isso, entendeu? E não é utopia. E não estou falando só nos assentados. A Embrapa e a Fundação Getúlio Vargas fizeram um trabalho. Tem mais de 3 milhões de propriedades com renda baixíssima no Brasil, e não é dos assentados da reforma agrária. Quer dizer, tem muita coisa para se fazer. Entendeu? Então, um trabalho da Embrapa, que é um órgão de excelência do Brasil, e da Fundação Getúlio Vargas, quer dizer, ali não tem política. Mais de 3 milhões vive com uma renda miserável no Brasil. Agora tu bota mais 1 milhão de famílias aqui. Quer dizer, alguma coisa está errada e nós temos que acertar isso aqui. A minha linha, a minha direção é de ajudarmos esses trabalhadores, produtores, para que se tornem independentes e assim consigam fazer a agricultura do Brasil produzir. A gente ficou bastante focado na questão agrícola, na questão dos imóveis rurais, e é importante porque é talvez o central do processo, e os nossos dois convidados são muito atuantes nessa área. Mas há, na medida provisória como um todo, elementos também para regularização urbana, o que alguns defendem é importante, a pessoa ter a escritura do lote em que vive, lhe dá segurança, lhe dá capacidade também de buscar empréstimo, é dinheiro que entra na economia, mas por outro lado também as críticas dizem que isso vai favorecer a especulação imobiliária, vai beneficiar quem invadiu áreas que não poderia estarem ocupadas pelo planejamento urbano. Eu gostaria que a gente tratasse muito rapidamente desse aspecto também. Começa pelo deputado João Daniel. Olha, a questão urbana é uma questão de direito da nossa população urbana. Nós temos uma demanda histórica no Brasil do direito à terra, do direito à cidade, do direito à casa. As grandes empresas especularam, usaram o Estado para ter grandes extensões de terra nas áreas nobres, e a história das favelas vem da história da nossa chamada libertação dos escravos, onde os escravos não tiveram direito à terra, nem rural, nem urbano, por isso criaram as favelas. E até hoje nós temos uma dívida histórica. Por isso essa visão privativista de privatizar Petrobras, privatizar terra, essa medida provisória tem muito interesse nisso, é privatizar. Tudo é privatizar. Esse projeto de privatização não deu certo em lugar nenhum do mundo. O que querem retomar no Brasil é, novamente, a mesma história. Dar à iniciativa privada tudo. Tirar o Estado, que pode ter a função social de garantir terra, de garantir casa, de garantir produção. Então, os movimentos urbanos têm carta de todos os movimentos de moradia urbana que fazem, hoje, uma referência a essa medida provisória como ou ela faz um debate, ou ela é retirada, porque ela vai ajudar grilagem de terra, especulação das grandes empreiteiras e não a população que quer regularizar suas moradias e o direito à terra e casa. O tempo está curto, então eu pedi para o deputado Luiz Carlos Reines abordar também esse aspecto da questão da regularização urbana. As grandes empreiteiras que foram ajudadas pelo presidente Lula e a sua turma, entendeu? Então fizeram essa baderna que está acontecendo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nessas invasões, nós temos muitos problemas em cima disso, incitados muitas vezes até por políticos nessas questões, urbanas ou rurais. Eu acompanhei esse negócio de perto. Lá em 99 eu comecei esse debate sobre as invasões de propriedades, tanto no meio rural como no meio urbano. E a gente via absurdos, desde o Zé Rainha, quando eu fui lá no Pontal do Paranapanema, numa comissão externa que eu fiz aqui na Câmara, com o deputado Miqueleto, falecido deputado Miqueleto, nós trabalhamos lá em 99, 2000, quer dizer, eu conheço a fundo essa questão. E como técnico que sou da área, tenho conhecimento. Então, nessa questão que eu estou vendo também, essa regularização desses lotes é necessário. Eu não estou vendo com grandes empreiteiros, não estou vendo nada disso aí. O que eu vejo é o seguinte, quer dizer, nós temos que regularizar urbano ou rural e dar essas condições. Hoje, esses projetos de casas ou esses projetos de condições dos assentamentos do interior, nós temos que fazer isso e tem condições de fazer isso. Agora, o que nós temos que resolver, esses impasses que já existem, os para trás. Não adianta, eu não tenho dinheiro no orçamento para fazer mais 90 milhões de hectares de terra. Imagina se eu não acerto os 88 que já existem, o que eu quero com mais 50, mais 10? E é o que eles pediam sempre. Não, vamos resolver o que já está assentado, rural ou urbano, ok? A nossa ideia é essa aí. Perfeito. Bom, o tema não acabou. Acabou foi o nosso tempo. O
tema é muito mais complexo e a gente vai fazer todo o esforço de cobertura para acompanhar muito de perto o avançar dessa matéria e tenho certeza que os senhores serão parceiros nesse processo de explicar tudo que está por trás da medida provisória, de positivo e de negativo da medida provisória 759. Agradeço muitíssimo mais uma vez. O Câmara Debate termina aqui. Eu sou Lincoln Macari, conversei com os deputados Luiz Carlos Reins, do PP Gaúcho, e João Daniel, do PT de Sergipe, sobre a medida provisória 759, que quer acelerar a regularização fundiária no Brasil, mas tem sido objeto de muita controvérsia. Obrigado a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e TV Câmara. Você pode conferir novamente essa e outras edições do programa no portal da Câmara e no nosso canal no YouTube. Até mais.